Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é o Atalaia, cumprindo o ID de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Estamos voltando, dando continuidade ao trabalho de evangelismo nesta manhã, dia 8 de junho de 2025, depois de alguns dias ausente da obra de Deus, motivo de enfermidade. Estivemos enfermos, eu e a minha esposa. Ela ainda está se recuperando ainda, mas o Senhor tem restaurado a nossa saúde. E por isso nós estamos aqui para dar continuidade à obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Levítico, capítulo de número 10, versículo de número 1 e o versículo de número 2. Levítico, capítulo de número 10, versículo de número 1 e o versículo de número 2. Diz assim a palavra de Deus: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e colocaram fogo sobre eles, e colocaram o incenso, e trouxeram incenso sobre eles, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, que não lhe ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu perante ao Senhor. Eu quero trazer um tema para essa mensagem, e o tema é: qual o fogo que está na tua vida? O tema da mensagem é, diante do texto que nós lemos, qual o fogo que está na tua vida? Queridos e amados irmãos, todo fogo é fogo, mas nem todo fogo vem de Deus. O texto que nós acabamos de ler, os 2 versículos, confirma isso. A Bíblia diz que os 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e colocaram fogo sobre ele, e puseram sobre ele incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, que não lhe ordenaram. E saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e eles morreram perante o Senhor. Aqui nós temos 2 tipos de fogo: fogo estranho de Nadab e Abiú,
e o fogo de Deus. Era fogo que Nadab e Abiú traziam, era fogo, mas era estranho. Era fogo, mas não era verdadeiro. Então nós temos que ter cuidado. Você tem que ter cuidado, você que gosta de fogo, para ter um discernimento que tipo de fogo você está recebendo na tua vida, para que você não venha ser enganado, para que você não venha cometer o erro que cometeu Nadab e Abiú. A Bíblia diz que quando Deus deu ordem a Satanás para tocar nos bens de Jó, Jó capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz que Satanás toca primeiro nos gados e nas jumentas de Jó. Mas no versículo 16 diz que quando o mensageiro estava entregando o recado para Jó, do que havia acontecido com o gado, com a jumenta e com os gados, o versículo 16 diz: e se aproximando o outro disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos. Só eu escapei para te trazer a notícia. O fogo era de Deus? Não. Mas veio do céu. Nem tudo que vem do céu vem de Deus, meus irmãos. Nem tudo que é espiritual vem do Espírito Santo. O fogo veio do céu, mas não era de Deus, era de Satanás. O mensageiro que deu o recado para Jó se enganou. Então nós temos que ter cuidado. Nem todo fogo é fogo. Todo fogo é fogo, mas nem todo fogo vem de Deus. Nem tudo que vem do céu vem de Deus, meus irmãos. Nem tudo que é espiritual vem do Espírito de Deus, meus queridos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Elias era conhecido profeta do fogo. E a Bíblia vai dizer lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, que Elias é ameaçado por Jezabel, e ele foge dela e entra numa caverna. E 1 Reis capítulo 19, versículo 9 diz que Deus se revela para Elias na caverna. E Deus fala com ele dizendo: o que tu faz aqui, Elias? E ele disse: Senhor, eu tenho sido extremamente zeloso ao Senhor Deus de Israel, porque o teu povo quebrou aliança contigo, destruíram os teus altares, mataram os teus profetas a espada. Só eu escapei e querem me tirarem a vida. Aí Deus diz para Elias: Elias, sai da caverna, sobe para o alto do monte, e lá eu falarei contigo. E a Bíblia diz que Deus manda um vento muito forte,
que despedaçava o monte e quebrava a penha, a pedra, mas Deus não estava no vento. Depois do vento, a Bíblia vai dizer que Deus mandou um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Depois do terremoto, a Bíblia diz, no versículo 12 de 1 Reis, capítulo 19, que Deus mandou um fogo, mas Deus não estava no fogo. E a Bíblia diz que depois do fogo veio uma brisa suave. E Elias entendeu que Deus não estava no vento. Elias teve discernimento que Deus não estava no terremoto. Elias era o profeta do fogo, mas ele teve o discernimento que Deus não estava no fogo. Mas ele teve o discernimento que Deus estava na brisa suave. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, o que é que eu quero dizer com isso? Não basta tu dizer que é cheio do fogo, é labareda de fogo, é canela de fogo, é sapato de fogo, que cospe, que arrota brasa e cospe fogo. Mas tu tem que ter o discernimento, louvado seja o nome do Senhor, daquilo que é fogo de Deus e daquilo que não é fogo de Deus. Louvado seja Deus. Elias não tinha só o título de profeta de fogo, Elias tinha o discernimento. Bom dia, meu jovem. Elias tinha o discernimento, Elias tinha experiência, conhecimento do que era fogo de Deus e do que não era fogo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós meditamos no livro de Levítico, Levítico é um livro de leis e está dividido em 5 partes. A primeira parte, capítulo 1, capítulo 7, lei referente às ofertas. A segunda parte, capítulo 8 ao capítulo 10, lei referente ao sacerdócio. A terceira parte, capítulo 11 ao capítulo 22, lei referente à purificação. A quarta parte, capítulo 23 ao capítulo 24, lei referente às festas. A quinta parte, capítulo 25 ao capítulo 27, lei referente à terra. Escute, quando nós meditamos em Levítico, capítulo 6 ao capítulo 7, lei referente às ofertas. Quando você medita no capítulo 6, versículo 8 e 9, no 8 diz assim, ó: e deu ordem Deus a Moisés, dizendo, 9, fala a Arão e seus filhos, esta é a lei do sacrifício. O sacrifício será queimado. Essa é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar a noite toda até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. O que é isso, pastor? Isso, quando diz que deu ordem Deus a Moisés para falar a Arão e aos seus filhos, está dizendo que Moisés recebia a instrução de Deus e passava para Arão e os seus filhos. Eles ainda não eram consagrados ao sacerdócio, eles estavam sendo instruídos por Moisés. Moisés recebia a instrução de Deus e passava para Arão e seus filhos. E qual eram os seus filhos? Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar, os 4 filhos. Estavam sendo instruídos, estavam sendo discipulados, estavam sendo preparados para serem sacerdotes.
para serem sacerdotes. Aí no capítulo 8, eles são consagrados para serem o sacerdote. Eles vão no capítulo 8 e 9. E como é que Deus confirma o sacerdote na vida de Arão e os filhos dele? Levítico capítulo 9, versículo 24, último versículo do capítulo 9. Diz assim: depois saiu fogo diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura que estava sobre o altar. E vendo todo o povo, jubilou e se prostrou com seu rosto em terra. Deus vai confirmar, olha só, Deus confirma a consagração para sacerdote de Arão e seus filhos com fogo. Com fogo. Aí quando você entra no capítulo 10, versículo 1 e 2, que nós acabamos de ler para a mensagem, diz assim, ó, capítulo 10, versículo 1 e 2. E Nadab, Abiú, colocaram fogo no seu incensário, e colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, que não lhe ordenara. E saiu fogo diante do Senhor, que os consumiu, e o matou, e morreram perante o Senhor. Perceba que eles haviam acabado de ser consagrados para sacerdote. Deus havia confirmado a consagração deles com fogo. E o mesmo Deus que confirma a consagração deles com fogo é o mesmo Deus que vai matar eles com fogo por causa das suas desobediência. Louvado seja o nome do Senhor. Nadab e Abiú trouxeram para o altar brasa de outra fonte, profanando o sacrifício. Os filhos de Arão foram desobedientes à lei do sacrifício. Por isso Deus destruiu com fogo consumidor. Realizar o sacrifício era um ato de obediência. Executá-lo de forma correta demonstrava respeito e honra a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, Deus é amor, mas Ele também é justiça. Deus é advogado, mas Ele também é juiz. Deus é água que sacia a minha e a tua sede espiritual, através da sua palavra. Mas Deus também é fogo consumidor. Não brinque com Deus não, meu irmão. Não brinque com Deus não, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos levar a sério as coisas com Deus, meus queridos.
Quando nós meditamos no Antigo Testamento, nós vamos encontrar, escute o que eu estou falando. Quando nós meditamos no Antigo Testamento, nós vamos encontrar 5 destruições com fogo por Deus no Antigo Testamento. Eu disse isso. Quando nós meditamos no Antigo Testamento, nós vamos encontrar 6 destruições com fogo por Deus no Antigo Testamento. 6 destruição com fogo por Deus no Antigo Testamento. Primeira, Sodoma e Gomorra, Deus destruiu com fogo. Gênesis capítulo 19, versículo 24. Uma das pragas do Egito, Deus mandou fogo. Êxodo capítulo 9, versículo 23 e 24. Nadab e Abiú, Deus matou com fogo. Levítico capítulo 10, versículo 1 ao 7. Os israelitas que murmuravam de Deus na caminhada do deserto, Deus matou com fogo. Números capítulo 11, versículo 1 ao 3. Os 250 homens de Israel, que tinham um incensário, mas faziam parte dos grupos de rebeldes de Coré, Datã e Abirã, Deus matou com fogo. Números capítulo 16, versículo 35. Os 2 capitães e os seus 100 soldados que desafiaram Elias no Monte Carmelo, Deus matou com fogo. Segundo Reis capítulo 1, versículo 7 ao 14. Quando nós meditamos no Novo Testamento, nós vamos encontrar 5 destruições com fogo por Deus no Novo Testamento, depois do arrebatamento da igreja. Depois que a igreja for arrebatada, 5 destruição com fogo por Deus. O juízo da primeira trombeta será com fogo. Apocalipse capítulo 8, versículo 7. Todos aqueles que se levantarem contra as 2 testemunhas, Deus vai destruir com fogo. Apocalipse capítulo 11, versículo 5. A Babilônia será destruída com fogo. Apocalipse capítulo 18, versículo 8. Os rebeldes, Deus vai destruir com fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 9. Essa terra será destruída com fogo. 2 Pedro capítulo 3, versículo 7. O céu que agora existe e a terra, pela mesma palavra, tem sido entesourada para o fogo, estando reservada para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já estou encerrando. Mas para encerrar, quando nós meditamos na Bíblia Sagrada, a Bíblia vai nos revelar que Deus é fogo. Vou repetir. Quando nós meditamos na Bíblia Sagrada, a Bíblia vai nos revelar que Deus é fogo consumidor. Deuteronômio capítulo 4, versículo 24. Porque o teu Deus é um fogo que consome. Hebreus 12, 29. Porque o Senhor teu Deus é um fogo consumidor. Quando nós meditamos na Bíblia Sagrada, a Bíblia vai nos revelar que Jesus também é fogo.
Apocalipse capítulo 1, versículo 14. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancas como a lã branca, como a neve, os seus olhos como chama de fogo. Apocalipse 2, 18. Escreve ao anjo da igreja que está em Tiatira, isto diz: Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós meditamos na Bíblia Sagrada, a Bíblia vai nos revelar que o Espírito Santo também é fogo, louvado seja Deus. Atos 2, 3. E foram vistas por eles língua repartida como que de fogo, os quais pousavam sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Eles não foram cheios pelo fogo aqui. Esse fogo aqui de Atos 2, no dia do Pentecostes do Espírito Santo, é um fogo purificador, é um fogo que transforma a vida, é um fogo que queima todo o mal de dentro de nós. Esse fogo aqui de Atos 2, prova disso que mudou a vida dos apóstolos ali. Depois que Pedro foi sabrecado por esse fogo, a vida dele mudou de pior para melhor, louvado seja o nome do Senhor. Então o Espírito Santo aqui em Atos 2 aparece como fogo purificador. Mas quando nós meditamos em Apocalipse capítulo 5, versículo 4, capítulo 4, versículo 5, diz assim: do trono saía relâmpago, voz de trovão, e de diante do trono havia 7 tochas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus, ou seja, simbolicamente simboliza o Espírito Santo não como fogo purificador, mas como fogo consumidor, como fogo de juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós meditamos na Bíblia Sagrada, a Bíblia vai revelar que a palavra também é fogo. Jeremias capítulo 23, versículo 29. Deus fala através do profeta Jeremias: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. Aleluia. Agora escute o que vai acontecer. Me pergunte o que vai acontecer com aqueles que desobedecem o Deus que é fogo, o Jesus que é fogo, o Espírito Santo que é fogo e a palavra que é fogo. O que vai acontecer? Tem respaldo bíblico, tem resposta da Bíblia, tem. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15, para encerrar. Olha o que João diz, a revelação que ele nos traz. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se o livro. Abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu a morte os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Versículo 15. E aquele que não foi achado com o nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Louvado seja o nome do Senhor.
Quer dizer que aqueles que não obedeceram o Deus de fogo da Bíblia, o Jesus de fogo da Bíblia, o Espírito Santo, o Espírito Santo que é fogo da Bíblia, e a palavra que é fogo, vão ser lançados no lago de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, hoje eu trouxe uma palavra de fogo para a tua vida. Louvado seja Deus. Hoje eu trouxe para você que gosta de fogo, eu trouxe uma palavra de fogo para o teu coração esta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é o fogo que está na tua vida? Esse é o tema da mensagem. Todo fogo é fogo, mas nem todo fogo vem de Deus. Nem tudo que vem do céu vem de Deus. Nem tudo que é espiritual vem do Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cuidado! Cuidado! Mateus 24, Jesus diz: e aparecerão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os próprios escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor. Então fique com essa palavra para o seu coração esta manhã. Estamos voltando a dar continuidade à obra de Deus. Aqui é o Atalaia cumprindo o IT. Louvado seja o nome do Senhor. Só lembrando que sexta-feira agora nós vamos estar distribuindo sopão a partir das 10 horas da noite até meia-noite ou 1h da manhã. Segunda a sexta-feira do mês teremos sopão para a glória de Deus. Já estamos com alguma arrecadação já recebida, alguns irmãos já nos ajudou para comprar o material. Vamos arrecadar o resto para amanhã. Nós estamos comprando já todo o material para fazer o sopão. Sexta-feira, às 10 horas da noite, nós estamos distribuindo aqui na cidade de Marabá. Das 10 à meia-noite ou 1h da manhã. Então, sexta-feira nós teremos sopão em nome de Jesus. Está conosco o presbítero Reginaldo, o irmão Paulo, a sua esposa, irmão Paulo, a Rosana, a missionária Rosana, e também o Israel, filho do irmão Paulo, e também a minha esposa, que ainda está debilitada e foi atingida pela essa virose, pela uma enfermidade. Está conosco também, nos auxiliando aqui nas imagens aqui do nosso trabalho para a glória de Deus. O presbítero Reginaldo, glória aqui agradecendo, e em seguida nós vamos estar evangelizando ali na feira, para nós ir embora para casa, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Esta manhã maravilhosa, nesse domingo que Deus tem nos proporcionado, eu quero cumprimentar a todos de modo geral, com a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Para nós é uma honra estarmos aqui cumprindo o ID de Jesus Cristo, fazendo esta obra de Deus com amor, aleluia, fazendo aquilo que Deus colocou no nosso coração para fazer. E meu querido, eu quero encerrar esse trabalho com oração,
Mas antes de encerrar, eu quero te convidar a você tomar a tua decisão. Hoje, você confessar Jesus como Salvador. Hoje, você voltar-se para Cristo. Você que um dia pregou esta palavra, você que um dia fez esta obra, você que um dia esteve conosco, aleluia, e hoje está distante do Evangelho. Hoje é dia, é manhã de voltar, mesmo que você não queira vir até onde nós aqui, mas aí mesmo onde você estiver, eu quero orar pela tua vida, quero interceder por você. No nome de Jesus, vamos orar. Louvar a Deus pela vida do pastor Francisco, sua esposa, os demais obreiros, irmãos que estão nos ajudando aqui nesta manhã. E louvar a Deus pela tua vida que está ouvindo esta palavra em nome de Jesus. Ore comigo. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, nosso Criador, graça te damos, Senhor, por mais esse momento, por mais esta hora especial, meu Deus, por mais esta manhã que o teu Espírito aqui nos reúne, aleluia, nesta feira, meu Deus amado, para nós fazermos esta obra, Pai, para nós pregarmos a tua palavra, Senhor. E Deus, neste momento, Senhor da glória, nós oramos, Pai, com fé no nome de Jesus, meu Deus, te apresentando as pessoas, meu Pai, que estão nesse momento ouvindo, que eles possam ser, meu Deus, praticantes da tua palavra, que eles possam te aceitar como Salvador. Se porventura tem alguém que nesse momento está entregando a sua vida a Cristo, perdoa os seus pecados, Senhor, escreve o nome no livro da vida, meu Deus. Meu Deus, sustenta ele, meu Deus, com o teu Espírito, dá força, meu Senhor da glória, abençoa cada ouvinte, abençoa este povo, abençoa esta obra, Senhor. É o que eu te peço e eu te agradeço no nome de Jesus.